Vamos abrir nossas Bíblias? Livro do profeta Joel, no capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versos de 12 até 17. Joel 2, de 12 a 27. Vou estender um pouco a leitura. Joel, capítulo 2, versos de 12 a 27. Para você que está nos visitando, nós estamos já há várias semanas fazendo uma sequência de sermões que tem como tema as perguntas da Bíblia. Algumas perguntas que a Bíblia nos fez aos homens e mulheres do passado e permanece fazendo a nós. Questões que não são quaisquer questões triviais, mas que são questões que fazem sentido e que fazem muita diferença quando elas são enfrentadas com coragem. Porque há perguntas que a gente pode dar de ombros e fingir de conta que não ouvimos, né? Como diz o ditado popular, fazer ouvido de mercador. Mas há perguntas, se nós as enfrentamos, elas têm o poder, a capacidade de mover as nossas vidas, de mudar mesmo as nossas direções. E hoje queremos refletir no Evangelho, no livro do profeta Joel, capítulo 2, versos de 12 até 27. Diz assim o texto bíblico: Agora, portanto, orai o Senhor, retornai a mim de todo o vosso coração, com jejum, com lágrimas e com lamentação. Rasgai os vossos corações e não as vossas roupas. Retornai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso, lento na ira e cheio de amor, e se compadece da desgraça. Quem sabe? Talvez Ele volte atrás, se arrependa e deixe atrás de si uma bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada, reuni o povo, convocai a comunidade, congregai os anciãos, reuni os jovens e os lactantes. Que o esposo saia do seu quarto e a esposa do seu aposento. Entre o pórtico e o altar chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e digam: Senhor, tem piedade do teu povo, não entregues ao opróbrio a tua herança, para que as nações zombem deles. Porque dirão entre os povos, e essa é a nossa pergunta, porque dirão entre os povos: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? O Senhor encheu-se de zelo por sua terra e teve piedade de seu povo. O Senhor respondeu e disse ao povo: Eis que eu vos envio trigo, vinho e óleo, saciar-vos-ei deles. Não mais farei de vós um opróbrio. Não mais farei de vós um opróbrio entre as nações. Afastarei de vós aqueles que vêm do norte, expulsá-los-ei para uma terra árida e desolada, sua vanguarda para o mar oriental, sua retaguarda para o mar ocidental. O seu fedor se levantará, o seu mau cheiro se levantará. Não temas, terra, exulta e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque reverdeceram as pastagens da estepe. Sim, a árvore carrega o seu fruto, a figueira e a vinha dão a sua riqueza. Filhos de Sião, exultai, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu a chuva do outono conforme a justiça, e fez cair sobre vós a chuva do outono e a chuva da primavera, como outrora. As eiras estão cheias de trigo, as tinas transbordam de vinho e de óleo novo. Eu vos restituo os anos que o gafanhoto devorou, o Ieleque, e Azil e Gazã, meu grande exército que enviei contra vós. Comereis até fartar-vos, louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que vos tratou de modo maravilhoso. Meu povo não se envergonhará nunca mais, e saberei que eu estou no meio de Israel,
Eu, o Senhor vosso Deus, e não outro, meu povo não se envergonhará mais, nunca mais. O livro do profeta Joel, assim como os últimos livros que nós temos meditado, porque temos já passado por alguns livros de profetas, eles, os profetas, viveram em um tempo semelhante, no mesmo período de tempo, e vivenciaram aquilo que foi o grande drama do povo de Israel, as maiores dificuldades que aquele povo já experimentou, desde que, liberto por Deus das terras do Egito, foi levado para Canaã, que foram os diversos cativeiros, os domínios, um povo que tinha recebido do próprio Deus um lugar, que tinha recebido do próprio Deus liberdade, agora, por inúmeras questões, dentre elas pela injustiça desse povo, por sua idolatria, pelo distanciamento que vinha mantendo com relação ao Senhor, esse povo está prestes a ser levado para o cativeiro. E diante dessa situação é que os profetas desenvolveram seus ministérios. Diante dessa situação de profundo desgosto, de uma crise que se instalava, de um problema que nunca havia acontecido, digamos, de um envergonhamento pelo qual esse povo estava passando, se deu o ministério dos profetas e o ministério de Joel em especial. Joel vai tratar com o povo exatamente nesses termos. O povo que está muito frustrado, um povo que se encontra frustrado em todos os sentidos, frustrado porque de certa maneira não tinha dado conta da aliança que Deus fizera com eles. Porque Deus fez uma aliança com esse povo. E o povo não deu conta dessa aliança. E agora está tomando consciência de não ter dado conta da aliança. Tomando consciência pelos piores caminhos. Não é que eles em algum momento, quando estavam bem, caíram em si dizendo: estamos fazendo aquilo que não agrada a Deus, não estamos observando o direito dos pobres, não estamos zelando pelo direito dos órfãos e das viúvas, não estamos prestando o devido culto a Deus. Não, eles não tiveram essa reflexão no momento em que tudo ia bem, mas quando tudo ia muito mal, eles então dão de cara com aquela situação, e isso gera nesse povo uma enorme frustração. Frustração também porque eles estão muito, muito próximos a perder muito de sua própria dignidade. Em face a isso, surge essa pergunta, lá do verso 17, que na verdade, segundo o texto, é a pergunta que os povos fazem ao povo de Israel. Vou ler todo o verso 17, mais uma vez, para que a pergunta ganhe um sentido. Entre o pórtico e o altar, chorem os sacerdotes, ministros de Deus, e digam: Senhor, tem piedade do teu povo. Não entregues ao opróbrio a tua herança, para que as nações zombem deles. Porque dirão entre os povos, se assim acontecer: onde está o seu Deus? Porque a vida daquele povo está intimamente relacionada ao próprio Senhor. Lembrem-se de tantas vezes que o texto bíblico diz assim da relação do Senhor com aquele povo. O Senhor diz a eles: eu serei para vós Deus, e vocês serão para mim um povo. Todo o período mais anterior a esse, todo o período que passa por livros como o livro de Deuteronômio, o livro de Êxodo, quando se vai estudar estes textos, há umas normas, há uns termos técnicos utilizados, e um deles é de que ali há uma teologia da aliança, um momento de aliança entre o próprio Deus e aquele povo. E agora, quando parece que tudo vai muito mal, a pergunta que eles temem ouvir é esta: onde está o seu Deus? Mas essa é uma pergunta que precisa ser levada muito a sério.
Repito, porque a questão de fato aqui não é onde está Deus, mas onde está o povo de Deus. Onde está o povo que no seu testemunho, que em seus atos, que na sua existência manifesta Deus. Porque o Deus daquele povo permanece no mesmo lugar. Contudo, o povo daquele Deus está indo para caminhos que não são os melhores caminhos. E aí diz o profeta: quando as nações olharem para aquele povo numa situação de penúria, perguntarão: onde está o teu Deus? Olharão para aquela nação de tantas vitórias, agora experimentando um fracasso, e perguntarão: onde está o teu Deus? Por quê? Porque os povos entenderam que Deus em Israel se manifestava na vitória que Israel tinha. Porque os povos entendiam que Deus estava em Israel, com o povo de Israel, à medida que aquele povo prosperava. Contudo, muitas das vitórias daquele povo e muita da prosperidade que aquele povo vinha juntando ao longo de alguns séculos não tinha a ver com Deus, tinha a ver com a injustiça do próprio povo. Porque nem sempre, no caso de Israel, e eu desconfio que também em nossos casos, vitória significa presença de Deus. E nem sempre prosperidade significa bênção divina. Na vida de Israel, um povo que não tinha vivido até então prosperidade como aquela, construiu esta riqueza às custas da opressão de muitos. Aquele povo que vinha colecionando vitórias, inúmeras dessas vitórias foram à custa de violência e de não querer de Deus. Então, quando nós deparamos com essa questão, onde está o seu Deus, precisamos pensar muito direitinho. Porque senão nós podemos reproduzir uma mesma lógica lá do passado. Aliás, me parece que nós estamos muito próximos, cada vez mais próximos, digo, a igreja dos nossos dias, cada vez mais próximos nós estamos de uma judaização no pior momento do judaísmo. No pior momento do judaísmo, naquele momento de uma liturgia cheia de pompa e circunstância. Então tentamos reproduzir modelos como esses, porque supostamente esses modelos, e isso significa a presença de Deus no meio de nós. Tentamos reproduzir e reviver um judaísmo profundamente ligado a expressões religiosas. Tentamos reproduzir uma ideia de eleição divina, de que Deus nos elegeu, e porque nos elegeu, nós então estamos garantidos para todas as coisas, e o que nos espera é só conquista. Enfim, tentamos reproduzir aquilo que é mais pernicioso, e o texto bíblico repete tantas vezes isso, que é uma certa teologia da retribuição. Nós podemos esperar todas as coisas em nosso benefício, porque afinal de contas somos um povo eleito, e cabe a nós somente que Deus se encarregue de nos abençoar com bênçãos que não têm medida, mesmo que estas bênçãos cheguem a nós por caminhos iníquos, por caminhos de injustiça. Mas é exatamente isso que levará o povo de Israel ao cativeiro. É exatamente isso que levará o povo de Israel a perder a sua liberdade, quer seja a sua liberdade de fazer o que eles queriam, quer seja a sua liberdade de governar o seu próprio povo, ou ainda a liberdade de adorar a Deus nos lugares de culto. Quando
povo poderia perguntar onde está o seu Deus, estaria perguntando por um Deus que não é o Senhor, que não é Javé, mas é o Senhor que o povo de Israel arrumou para justificar, para legitimar a vida que estavam levando. Muitas vezes, irmãos, como diversas de nossas práticas, falo não de nós que estamos aqui dentro, mas da igreja de forma geral, muitas vezes nós, com nossas práticas, acabamos por exteriorizar uma figura de Deus que não tem nada a ver com o Deus de Jesus Cristo, com o Senhor revelado por Jesus, com a face divina, segundo o próprio Cristo nos apresentou. Muitas vezes a nossa vida vai sendo construída sobre uma certa imagem de Deus, que quando as pessoas olhando para nós e perguntando por ela, não estão perguntando pelo Abá de Jesus, pelo Paizinho, pela plena revelação do Senhor, que o Senhor Jesus faz de Deus para as nossas vidas. Devemos nos perguntar muito seriamente se a vida que levamos, se o testemunho que damos da nossa vida cristã, se a pregação que fazemos sobre a realidade de Deus, ela está de acordo com a figura de Deus que revela Jesus para nós, ou se ela está de acordo com a religião de Israel nesse momento tão complicado, que acaba arrumando um Deus à imagem e semelhança deles. Pois bem, o Deus que criamos a nossa imagem e semelhança para legitimar aquilo que nós fazemos, e às vezes as nossas sedes de ganância, às vezes os nossos projetos pessoais, esse Deus precisa morrer. Precisa morrer. Então, quando o povo poderia perguntar, aqui nessa articulação retórica do profeta Joel, quando o povo poderia perguntar, onde está o Deus desse povo aqui? Bem que poderia se dizer, este Deus morreu. Morreu. Aliás, no início do século passado, viveu um filósofo que é muito mal querido, mal visto, odiado, é verdade, por boa parte dos cristãos, que é o Nietzsche. É um filósofo que muito controverso, que de verdade criticou profundamente o cristianismo. E uma das críticas mais severas que ele fez ao cristianismo ficou chamado de a morte de Deus. Ele conta uma história, uma espécie de parábola, no livro A Gaia e a Ciência. Ele diz no livro que um homem louco saiu no meio da rua gritando: Deus morreu, Deus morreu, Deus morreu, Deus morreu. Aí no meio da praça ele encontrou um grupo de religiosos, homens religiosos de boa moral, que repreenderam o louco porque gritava: Deus morreu. Aí virou-se esse homem para aquele grupo e disse: Deus morreu, e quem matou não fui eu. Quem matou esse Deus foram vocês. E completa: e Deus morreu e a vossa igreja é o túmulo de Deus. A vossa igreja é o túmulo de Deus. Para dizer o seguinte, que muitas vezes a crítica que ele fazia, e ele olhava para trás, vendo o cristianismo vivido nos séculos passados, século XVIII para trás, ele contemplava, olhando para trás, que a igreja acabou por manipular de tal maneira a figura de Deus. Vamos lembrar de alguns casos. Por exemplo, durante períodos de profunda perseguição, onde ninguém podia pensar diferente, qualquer pessoa que tivesse uma expressão de fé diferente daquela oficial era imediatamente lançada à fogueira, em nome de Deus. Os carrascos da Inquisição, tanto da Inquisição católica
quanto das inquisições protestantes, mataram milhares de homens e mulheres com requintes de crueldade e fizeram isso em nome de Deus. Povos foram dizimados neste mundo, contando entre eles centenas de milhares de tribos indígenas no Brasil, que foram destruídas em nome de Deus. Impérios foram criados à base da exploração do trabalho de homens, mulheres e crianças, e tudo isso feito em nome de Deus. Isto foi duro demais para a consciência de muitas pessoas que iam vendo, mas não é possível que Deus vá legitimar de verdade todas essas coisas. Então a história que Nietzsche conta é só uma ironia para dizer: ninguém quer mais esse Deus. Ninguém tolera mais essa ideia de Deus. Essa ideia que vem para assinar embaixo de projetos perversos. Ninguém quer mais isso. Ninguém aceita mais isso. E olha, se ele existe, diz Nietzsche, esse Deus existe enterrado em vossas igrejas. Irmãos, passaram-se várias décadas desde que isso foi dito. Muitas reações. Mas é impressionante como por vezes a gente se pega botando o nome de Deus embaixo de projetos iníquos. Às vezes, por ardor evangelizador, a gente sai para proclamar o Evangelho e coloca metade do mundo no inferno, em nome de Deus. Basta que alguém não repita a minha cartilha, que eu decreto para ele a condenação. Basta que alguém não tenha a mesma prática moral que eu tenho, e eu decreto para ele o inferno. Às vezes decretamos o inferno para a gente do nosso grupo. Nós ficamos nessa coisa. Os evangélicos ficam botando os católicos no inferno, os católicos ficam botando os evangélicos no inferno, e a gente vai mutuamente se excomungando. E fazemos tudo isso botando embaixo a chancela divina. Bem, esse Deus que sustenta por vezes esses projetos, ele precisa desaparecer. Ele precisa desaparecer. O que diz para nós o livro do profeta Joel, num capítulo após esse, um capítulo após Deus dizer ao povo: arrependam-se, arrependam-se de tudo isso. Hoje de manhã nós falamos sobre o tema da conversão. A chamada que os profetas fazem de forma continuada a que nós nos convertamos. E é o que Joel vai dizer mais uma vez: arrependam-se disso. E Yahvé respondeu e disse ao povo: eis que eu envio para vocês trigo, vinho e óleo, saciar-vos-ei deles, não mais farei de vós um opróbrio entre as nações. Enquanto nós ficamos sustentando um Deus que respira vingança, um Deus que respira juízo, um Deus de mão pesada que fica acabando com os outros, um Deus que assina embaixo de projetos iníquos. Enquanto ficamos fazendo isso, o que nos diz a palavra de Deus é que Deus nos manda a fartura. Eu vou fazer de vocês gente feliz. Eu vou fazer de vocês, ou pelo menos quero fazer de vocês gente realizada. É como se Deus fosse nos liberando para a vida, mas a gente vai se amarrando às coisas que nos condenam. Percebendo isso, é que surge no livro de Joel uma profecia, que seria aquela definitiva, para providenciar para nós todos a condição de sairmos
dessa sinuca de bico, a condição para sairmos dessa situação de condenação perpétua. É o que está no capítulo 3. Joel vai dizer, falando desde Deus, como boca de Deus: depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Mesmo sobre os escravos e sobre as escravas, naqueles dias derramarei o meu espírito, colocarei sinais nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o dia do Senhor, o grande e terrível dia. Então todo aquele que invocar o meu nome será salvo, porque no monte Sião haverá salvação, como Yahvé falou, como o Senhor falou, e em Jerusalém sobreviventes que o Senhor chama. Isso daqui era a possibilidade de acontecer aquilo que o outro profeta já tinha dito: chegarão dias em que eu tirarei de vocês um coração de pedra e colocarei no peito de vocês um coração de carne. Que é um novo jeito de viver, que é um novo jeito de orientar a vida, um novo jeito de sentir as coisas, uma nova forma de caminhar e caminhar junto com as pessoas. Darei a vocês um novo coração. E Joel diz em termos muito radicais: chegarão dias, diz Joel, em que estas coisas todas que nós estamos vivendo até aqui, chegarão dias em que toda essa relação que vocês têm com Deus vai passar. Virão dias novos. É aquilo que a gente encontra, dando um passo gigantesco, que é o acontecimento da profecia de Joel, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Lembram-se do capítulo 2? Que é o texto de Pentecostes? Logo depois diz o texto: de vir sobre todos o Espírito. O apóstolo Pedro toma a palavra e vai dizer: o que aconteceu aqui não foi outra coisa senão o que Joel disse. E o resultado daquilo que acontece no meio do povo é uma transformação no coração daqueles homens e daquelas mulheres, uma transformação na ideia de Deus que eles vão ter. Vai ficar claro para eles quem é o Deus que eles servem, e por consequência vai ficar claro para eles o que Deus quer de suas vidas. Porque não é possível que a confissão que nós fazemos de Deus não tenha uma consequência prática na nossa vida. É preciso haver uma harmonia entre o Deus que confessamos e as práticas que temos. É preciso ter uma harmonia entre a confissão que nós fazemos, a nossa fé, e a vida que nós levamos. Aquele povo, lá atrás, não podia estar mais diante do Deus verdadeiro. Por quê? Porque seus interesses eram interesses iníquos. E como viver com uma prática iníqua, confessando um Deus verdadeiro? É impossível. Então o que eles fizeram? O certo deveria: abandone as práticas iníquas para continuar diante do Deus verdadeiro. Mas não, eles preferiram abandonar o Deus verdadeiro, criar uma espécie de ídolo que desse suporte às suas práticas iníquas. Joel diz: chegarão dias em que isso não vai mais acontecer, porque Deus não vai mais falar com vocês desde fora, Deus falará com vocês desde dentro. E é o que ocorre com essa coisa fantástica que João disse de certa forma, e que Lucas fala no livro de Atos dos Apóstolos: nós agora não precisaremos de ninguém que nos diga, faça isso, faça aquilo, porque o próprio Senhor, desde dentro, desde o nosso coração, vai nos conduzir à prática do reino de Deus.
O primeiro testemunho daquele povo, o primeiro testemunho depois do Pentecostes, depois de ver realizado o que Joel lá atrás profetizou, o primeiríssimo testemunho é esse, do verso 42 em diante, do capítulo 2 de Atos Apóstolos. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos. A comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé se reuniam-se, punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos segundo as necessidades de cada um. Bem, agora sim, a confissão do Deus verdadeiro está acompanhada do testemunho verdadeiro. Agora tem harmonia, tem consequência. As duas coisas que acabaram por levar aquele povo ao cativeiro, agora estão sendo vividas positivamente. Duas. A primeira, uma profunda injustiça. Um povo injusto. Os mercadores, aqueles lavradores que plantavam coisas nas suas roças e que iam à cidade para vendê-las, diz o profeta Amós, que nós leremos na semana que vem de manhã. O povo ia com aquilo que plantava e chegava na feira onde aqueles compradores estavam, botavam nas balanças e diz o profeta Amós, eles fraudavam as balanças. Aqueles pesos que serviam para ver quanto aquele lavrador tinha trazido, o que eles faziam? Fraudavam os pesos, a fim de que se pagasse menos àqueles que estavam ali. Se alguém se endividava, podia entregar sua capa, se não tivesse mais nada, sua sandália, se não possuísse mais qualquer bem, com um único trato. Ao final da tarde deveria ser entregue sandália e capa, porque ninguém podia ficar no frio e no relento, machucando seus pés e doídos pelo frio. E o povo entregava? Não entregava. A colheita dos grandes devia ser entregue em certo momento para a respiga dos pobres, ou seja, aquilo que sobrava devia ser colhido pelos pobres, mas os lavradores cheios de suas terras deixavam? Não deixavam. Injustiça, grita o profeta. O segundo motivo que levou-os ao cativeiro foi a idolatria. Criaram deuses à sua imagem e semelhança. Preferiram Baal. Porque para Baal estava tudo bem. Para Baal tudo servia, desde que se fizesse um sacrifício bem feito. Desde que o agradasse e agradasse a seus profetas. Mas lemos o que disse o Senhor no início do livro do profeta Isaías? Eu estou cheio dos vossos sacrifícios. Não aguento mais a vossa cantoria. Não suporto as vossas liturgias. Eu não quero mais vocês batendo pé no templo. Saiam daqui, é o que diz o Senhor. Por esses dois motivos o povo foi levado para o cativeiro. Mas foi levado para o cativeiro arrogantes, achando que de alguma forma Deus fora infiel com eles. Foram para o cativeiro julgando que Deus não foi suficientemente bondoso com eles, porque viveram tanto tempo adorando a ídolos no lugar do próprio Senhor. Enquanto aqui, no texto de Atos Apóstolos, depois de fazer uma experiência do próprio derramamento do Espírito sobre a vida deles, o que diz o texto é: primeiro, eles estavam assíduos ao ensinamento dos apóstolos. O que é estar assíduo ao ensinamento dos apóstolos? Não é outra coisa senão estar atento às palavras de Jesus, porque o ensinamento dos apóstolos era as palavras de Jesus. Esse era o ensinamento. O ensinamento dos apóstolos era o Evangelho, a boa notícia do reino de Deus. E a boa notícia do reino de Deus não nos deixa equivocados.
Deus é o Pai que nos ama a todos, e se é Pai, nos convida a que nós nos tornemos irmãos. Isto é a novidade do Evangelho. Deus é Pai e nós somos irmãos. E se somos irmãos, não pode haver injustiça no nosso meio. Isto é o que brada o Evangelho aos nossos ouvidos. Isso é o ensino dos apóstolos. Então eu não posso mais fraudar a balança. Então eu não posso mais tentar resolver tudo na liturgia, naquilo que eu não dou conta da ética. Porque às vezes eu descuido da ética e rebusco a liturgia. É o que mais temos hoje. Liturgias que são absolutos shows. Mas quando vamos olhar as escrituras, falta ética. E se falta ética, não está ali o Deus de Jesus Cristo. Porque o Deus de Jesus Cristo é aquele que diz: há um só mandamento, amemos a Deus profundamente e amemos ao outro na mesma dimensão que nós nos amamos. E amar o outro não é outra coisa senão observar o seu direito à plena existência, seu direito à dignidade. Assim como nós desejamos estas coisas todas a nós desejamos todas elas ao nosso irmão. Então cessa a idolatria. Cessa a idolatria. E cessa a injustiça. Porque olha só o que diz o verso 44. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se, punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo a necessidade de cada um. Enquanto lá atrás tudo era motivo para que alguns acabassem tendo, em detrimento de uma multidão que era colocada de lado, e isso era feito com a chancela da religião. Aqui, quando se faz uma experiência profunda do Deus verdadeiro, se compreende outra coisa. É preciso que não só eu tenha dignidade, não é suficiente que o meu direito seja preservado, é preciso que também o direito do outro seja garantido. Porque essa é a lógica do reino de Deus. Essa é a lógica do reino de Deus. Eu não vivo exclusivamente para afirmar o meu direito. Eu vivo para buscar, para trabalhar, me esforçando pelo direito do outro. Por isso que não há no seio do cristianismo espaço para individualismo, porque o individualismo é fonte de toda injustiça. Alguém pode dizer: não, tudo está muito bom, já que para mim tudo está bom. Não, se não está bom para a comunidade, não está bom para mim. Embora eu possa ter na minha despensa o suficiente, aliás, eu possa ter mais do que o suficiente, mas se não está bom para todos, não está bom. Esse é o sentimento que surge depois da experiência, depois da realidade nova que Joel profetiza. Dias virão, diz o profeta, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Meus irmãos, homens e mulheres, aqueles que são justos e os injustos, livres e escravos, negros e brancos, e faça aí qualquer que seja a outra comparação. Diz o profeta Joel: sobre toda a carne eu derramarei o meu espírito. Isso significa que Deus não tem prediletos. Deus não tem prediletos. Se Deus não tem prediletos, senão um povo de predileção sua, né? Nós somos um povo de sua predileção, mas não prediletos em particular. Se Deus não tem prediletos, meus irmãos,
não nos tornemos prediletos. Se Deus não tem especiais, não nos tornemos especiais. Porque se fizermos isso, nós estamos, na verdade, fazendo em nome de um Deus que não é o Deus de Jesus Cristo, em nome de um Deus que não é o Deus deste Espírito que vem sobre todos. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Se o nosso Deus está com a assinatura embaixo de projetos nossos, meus irmãos, enterremos em túmulo profundo esse Deus. Diz todo o Novo Testamento que, cheios do Espírito Santo, aquele povo, aquela igreja, aquele aglomerado de pessoas, aquela multidão vai revolucionar o império, revolucionar todo um jeito de enxergar as coisas, revolucionar toda uma forma de manter relações com os outros, vão revolucionar todo mundo, homens e mulheres simples, mas abertos à ação de um Deus verdadeiro. Onde está o seu Deus? Você pode pensar nisso ao contrário. Podemos pensar assim: quais são os meus projetos? Quando eu oro pelo quê? Porque aqui, quem sabe, teríamos o melhor lugar para percebermos que Deus é o nosso. Quando eu oro como? É impressionante como nós imaginamos que orar em nome de Jesus resolve todas as coisas, né? É assim que a gente aprende. Olha, você tem que orar, mas tem que orar em nome de Jesus. Então, a hora, depois do final da oração, você diz em nome de Jesus, amém. E, achando isso muito interessante, por vezes a gente faz umas orações que são um absurdo, e no final delas coloca em nome de Jesus, como se só por colocar no final da oração em nome de Jesus, toda a nossa oração tivesse justificada. Mas examinemos como oramos. Eu fico observando a quantidade de vezes que a gente faz orações do seguinte sentido: Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Abre uma porta de emprego. E isso é legítimo que nós oremos nessa dependência de Deus. Mas aí nós continuamos na oração. Senhor, amanhã, quando eu for para aquela entrevista, que eu seja colocado como cauda, como cabeça e não como cauda. Senhor, que amanhã eu de verdade seja honrado pelo Senhor quando estiver lá naquela entrevista de emprego. Agora imagina a cena: 70 pessoas disputando a mesma vaga de emprego, mesma vaga. Dessas 70, 20 são crentes, estão fazendo a mesma oração. Dessas 70, das 50 lá não são crentes, há currículos ótimos, gente com formação, preparada, com experiência profissional. Mas nós estamos orando: Senhor, é mais ou menos assim, pega o meu currículo, Senhor, cega o RH com relação a todos os outros, pega o meu currículo e coloca, Senhor, em cima, que eles só enxerguem o meu currículo, que todos... Essa é uma oração iníqua. Desculpem, essa é uma oração iníqua. Porque nós estamos pedindo a Deus que fraude processos em nosso benefício. Que Deus é que está por trás de uma oração como essa?
O Deus de Jesus Cristo? Ou o Deus do povo de Israel lá atrás? Onde está o seu Deus? Fraudando processos para o seu benefício? Certamente não, irmãos. Certamente não. Deus não está aqui para fraudar processos em nosso benefício. Outro tipo de oração. Senhor, às vezes está um desastre acontecendo perto de nós. Uma enchente, cai uma coisa, queima outra. Aí a gente olha assim, Senhor, abençoa, cheio de um coração contrito. Senhor, abençoa esse lugar. Ah, Deus, abençoa. Meus irmãos, pedir para Deus abençoar, nós vamos pedir para Deus abençoar. Deus é abençoador. Eu não preciso pedir para Deus abençoar. Seria a mesma coisa que pedir para a roda rodar. Porque Deus é amando. Deus é abençoador. Por que a gente não tem coragem de dizer assim, Senhor, me dá força para que eu seja o instrumento da tua bênção na vida, na situação, naquela circunstância? Porque se Deus tem mãos e pernas neste mundo, tem as nossas mãos e as nossas pernas. Então nós vamos pedir para Deus abençoar? Deus só faz abençoar. Então por que nós não pedimos com um pouco mais de coragem para revelar o Deus Jesus Cristo, para que nós nos tornemos instrumentos desse Deus que só abençoa? Ficamos fazendo oração pensando que Deus está inativo, que as nossas orações vão, de certa maneira, mover a mão de Deus em nossa direção. Quando eu ouço essa expressão, desculpe, mas eu fico para morrer. Porque a oração move a mão de Deus. Meus irmãos, oração move a mão de Deus? Que Deus? Que oração move a mão? Que Deus? Porque podia, em qualquer circunstância, vamos imaginar que Deus tem a sua mão entrevada, encurvada. Porque o que essa oração pressupõe é de que Deus tem a mão encurvada. E que alguém precisa, por palavras, por ações, por sacrifícios, fazer assim, Deus está assim e a gente vai, e aquela queda de braço, e Deus está quase perdendo, e a gente lá, se a gente fizer mais um jejum, Deus perde a queda de braço. Só pensando nisso já seria ridículo. Pensar que Deus tem a mão travada. O que diz o texto bíblico? Deus não tem a mão. Deus não tem a mão recolhida para nos abençoar. Deus não tem ouvidos que estejam surdos para nos ouvir. São as nossas iniquidades que nos separam por vezes. É o que diz o profeta. Imagine que Deus é que seria esse que tem mão encurvada fazendo jogo conosco. Então, se nós nos esforçarmos mais, ficarmos mais tempo sem comer, se ficarmos vindo mais à igreja, ficarmos fazendo campanha disso e daquilo, então demoveremos Deus de sua dureza de coração. E aí as bênçãos dele virão sobre nós. Mas que Deus está por trás de uma oração como essa, meus irmãos? O Deus de Jesus Cristo é Pai. E que pai que fica fazendo queda de braço com o filho? Poderíamos pensar nos nossos pais, e aí teríamos algum exemplo para dar sobre isso, mas quando Jesus chama Deus de Pai, o chama de Abá, que é um pai absolutamente voltado para o seu filho, que é um pai absolutamente entregue e cuidadoso para com a sua criança. Mover a mão de Deus, nós, super-homens então, somos. Deus está, como diz aquele texto do profeta Joel, eu levarei a vocês em lugar de muito vinho, de muito trigo, de muita festa. Esse é o desejo do Senhor para nós. Basta, queridos, que nós nos coloquemos na direção do Deus verdadeiro. Basta que nós compreendamos
a chamada, a vocação que Deus Jesus Cristo faz a cada um de nós. E que tenhamos coragem de jogar boas pás de terra sobre o túmulo do ídolo que por vezes nós construímos para legitimar as nossas vontades, para legitimar as nossas práticas, os nossos caprichos. Haverão dias em que derramarei sobre vós o meu Espírito, diz o apóstolo Paulo. Então, cheio do Espírito do Senhor, como habitação, não mais quem me fala de fora, mas quem de dentro me impulsiona, porque é assim, não acharemos Deus se o procurarmos fora. Eu dizia de manhã sobre isso. Não acharemos Deus se procurarmos fora. Na igreja mais interessante, na comunidade que mais me agrada, nas doutrinas que mais me parecem adequadas, nas religiões, por mais que sejam bem estruturadas, não acharemos Deus se o buscarmos fora, porque segundo o que nos diz o profeta Joel, o Espírito será derramado e encharcará toda a carne. E agora Deus nos fala e nos conduz desde dentro. Para quê? Para que a gente vá vivendo, para que a gente vá experimentando o segmento desse Deus e testemunhando o reino desse Senhor em tudo o que a gente faz. Não façamos como o povo de Israel, que diante de seus projetos e de seu Deus, escolheu ficar com seus projetos e criar um outro Deus para assinar embaixo desses projetos. Não façamos isso. Nos entreguemos ao Deus verdadeiro, mesmo que para isso nós tenhamos que renunciar a projetos. Nos entreguemos ao Deus verdadeiro. Diz depois sobre o Espírito Santo, o Novo Testamento fala assim, que Ele é vento impetuoso. O Espírito é aquele que, como vento impetuoso, sai bagunçando tudo que tem que bagunçar para rearrumar todas as coisas. E a verdade, o Espírito de Deus, por vezes é um risco, é uma ameaça, inclusive uma ameaça à igreja, inclusive uma ameaça a nós, crentes, com os nossos projetos, porque o Espírito de Deus não tolera os nossos projetos, mas quer que nós vivamos os projetos de Deus. Porque o Espírito de Deus não tolera que a igreja se estruture sobre suas vontades, por mais adequadas, boas que sejam, mas quer que a igreja se volte ao projeto do próprio Deus, o Deus verdadeiro. Onde está o nosso Deus? Onde está o nosso Deus? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti. Somos gratos ao Senhor porque em Jesus nós conhecemos de forma tão clara. Em Jesus nós contemplamos de forma tão límpida a face do nosso Deus. Nós, ó Deus, não temos como nos esconder, nós não temos como disfarçar, como dissimular. Não permita, ó Deus, que assim como o povo de Israel fez, que nós abandonemos o Senhor em nome, em benefício de projetos. Ao contrário, Deus, que qualquer projeto não tenha qualquer valor diante da grandeza que é permanecermos em Ti. Revela, eu lhe peço, ó Deus, pela força do Teu Espírito, revela ao nosso coração se os projetos que temos, aqueles que aparecem em nossas orações, aqueles que drenam as nossas melhores energias, revela, ó Deus, se esses projetos são do Senhor
ou se não são do Senhor. E, ó Deus, dá-nos coragem, que se em qualquer de nós houver apenas um projeto que não seja do Senhor, ó Deus, permita que nós renunciemos a ele, em nome de permanecermos junto com o Senhor, fazendo valer e acontecer por teu reino. Ó Deus, ao ser perguntado a cada um de nós, onde está o seu Deus, que nós possamos, Deus, com coragem, poder dizer, basta olhar para a nossa prática, que o nosso Deus será visto, reconhecido e glorificado. Deus, que a nossa prática não seja uma prática que aponte para qualquer ídolo, mas que Deus testemunhe do Senhor, o único Deus verdadeiro. É a oração que nós fazemos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar? Vamos cantar e logo depois a Bianca vai nos falar, vai dar para a gente um recado, e então nós poderemos, com uma oração silenciosa, nos despedir e concluir o culto dessa noite.